Olá, minha gente, e aí, como vocês estão? Bom, a gente está esperando aqui todo mundo chegar, não é? A gente sabe que sempre entra um, sai outro, que é uma live, na verdade, não é? Isso aqui é uma live para a gente falar a respeito de regência e de crase. Em verdade, o que a gente vai fazer? A gente vai dar algumas dicas aí para vocês a respeito de regência e crase, mas a gente vai lembrar os conceitos básicos, tá? A gente não vai trabalhar com profundidade as informações, mas a gente vai lembrar aquilo que é basilar, e é o basilar que faz a diferença, é ou não é? Ah, mas eu tenho certeza que é. Sabe o que acontece? Especialmente regência e crase. Eu falei, olha, eu vou começar minhas lives com regência e crase, porque eu sei como é que funciona. Eu já sei como é que funciona. A pessoa confunde raciocínio de regência, a pessoa confunde crase, estuda errado, e às vezes sabe tudo de crase. Você vai perguntando, ela sabe todas as normas, mas quando vai para a prova, vem assim, Lúcia não sabe, eu errei crase. Aí eu quero picar a pessoa, mas eu sei o que ela faz. Como que pode uma pessoa que sabe todas as normas de emprego de crase, entende para que ela serve, errar uma questão de crase? Eu sei o que a pessoa faz. Vocês sabem o que ela faz? Ela não entende a frase. Então, ela não entende a frase. Então, é sobre esses detalhes, não é, que nós vamos falar. Você vai entender o que significa não entender a frase daqui a pouco. Por quê? Eu gosto de começar falando primeiro da regência para depois falar da crase. Por que eu digo isso? Porque a crase, ela é um raciocínio resultante de regência. E entender regência significa entender análise sintática, o mínimo de regência, o mínimo de análise sintática, aliás. Você sabe que, assim, entender análise sintática para fazer prova é a coisa mais simples do mundo. Eu não sei por que as pessoas acham tão difícil. Não briga comigo. Eu sei que vocês estão brigando comigo, mas não briga não. Eu vou falar por quê, que é bem fácil. Porque assim, a gente começa pensando na análise sintática para fazer prova de uma forma bem simples. Assim, sujeito, verbo, complementos, quem sabe adjunto adverbial. É assim que você vai pensar. É assim que você vai pensar. Vamos combinar comigo? Que você vai pensar dessa maneira? Quando você entendeu que é isso que interessa para você saber análise sintática e regência, aí você entendeu tudo. Aí o resto é simples. Sabe que até... eu costumo falar isso e as pessoas duvidam de mim, mas sabe que até para você interpretar melhor um texto... Verdade, reconhecer sujeito, por exemplo, é a alma do negócio. Olha, eu vou falar. Já sabe achar sujeito? Eu tenho certeza que a maioria das se enrola. Mas treine achar sujeito, porque já sabe achar sujeito. Aí vai o verbo e analisa o complemento, você já sabe 90% do que você tem que saber para fazer prova de concurso. É verdade, gente. É extremamente simples. É muito basilar isso. Por isso que eu falei que hoje nós vamos conversar sobre o básico. Outra coisa, que aliás é o primeiro grande passo, eu costumo dizer, né? Quando você vai resolver questão de prova, qual é a parte mais importante para você se concentrar nas resolver as questões, especialmente as de gramática? Especialmente as de gramática. Certo? Eu estou me referindo agora, especialmente as de gramática. É obedecer o comando da questão. O cara pergunta para você assim, analise a regência das frases abaixo, assinale a que estiver correta. Aí você vai ler a frase, você olha para a vírgula, você olha para o C cedilha, que estava naquela palavra que você achou estranho, você olha para o hífen, que você fala, será que essa palavra tem hífen? Gente, ele pediu regência. E quando o cara pede regência verbal, e a pessoa olha para o adjetivo, olha para o advérbio, mas não olha para o verbo. Porque quando ele fala em regência verbal, ele quer que você diga se o verbo pede ou não o complemento com aquela preposição ou sem preposição. É isso. Então, você tem que olhar para os verbos e falar, ele pediu a preposição certa ou não. O seu olhar vai fazer a diferença. Então, esse é o primeiro grande passo que vocês têm que dar, é parar de desobedecer ao comando da questão. O comando da questão mandou você analisar regência verbal, olhe para os verbos, seus complementos, se eles têm preposição ou não, e pronto. Certo? Então, vamos lá? Eu vou pôr aqui alguns exemplos. Tá aí. É assim que a gente vai trabalhar. Olha só que coisa linda, regência e crase, não é? Meu Instagram aí, meu Insta, se vocês quiserem me acompanhar, porque também a gente faz live pelo próprio Insta, certo? Também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr alguns exemplos para a gente lembrar o básico de regência.
Então, é assim. Não se esqueça do que eu disse. Regência tem tudo a ver com análise sintática. E o que eu falei agora mesmo que é básico para você saber de análise sintática para fazer questão de prova? É você saber reconhecer o sujeito, o verbo, os complementos deste verbo, não é assim? É assim. Os complementos deste verbo. Agora veja, sempre lembre da ordem. Primeiro objeto direto, depois objeto indireto. Vai depender do que o verbo vai pedir. Porque nem todo verbo pede 2 complementos. Nem todo verbo pede objeto direto. Então, é assim, se ele pede os 2 complementos, primeiro, na ordem direta da oração, primeiro é objeto direto, depois objeto indireto. Tá? Assim que você vai pensar. E por fim, quem sabe, lembra que eu falei o quem sabe? Quem sabe o adjunto adverbial, que eu vou pôr entre parênteses, porque nem toda oração tem adjunto adverbial, certo? Mas o raciocínio basilar é esse aí, sujeito, verbo e complemento. Sem se preocupar com o adjunto adverbial. Você vai ver se o verbo rege ou não com o complemento direto, ou se ele rege com aquela preposição ou não. Essa é a base. Então, veja, isso daqui que eu mostrei para vocês é o raciocínio básico de análise sintática que a gente tem que saber, certo? Agora, vamos atentar para uma coisa. A regência... Eu estou pensando aqui, né, que tem muito professor que fala assim, vamos pensar no sovaco. O que é o sovaco? Vocês sabem? Vocês já ouviram o professor falando isso? Acredito que sim. Sovaco é o seguinte, é o sujeito, o verbo e os seus complementos. Isso aqui, ó, é a base de tudo para fazer questão de prova. Porque o restante vai para o raciocínio da regência. Por quê? Porque a gente tem a regência que é verbal e a regência que é nominal, certo? Então, vamos lá. Se eu disser lá, eles gostam de maçã. Vocês sabem que às vezes a gente fala isso aqui para alguns que já estão estudando faz tempo, fala assim, nossa, Lu, isso é muito simples, não precisava nem falar. Mas tem gente que está estudando faz tempo e ainda não entendeu o que é regência. Tô mentindo? Ah, tô não. Tem gente que tem dificuldade para entender. Mas, afinal de contas, o que é regência? Né? E confunde com concordância. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos lá que nós vamos gravar essa palavra regência, o que significa isso da regência de uma vez por todas, tá? Quem ainda faz confusão nunca mais fará. Favorável. Vou pôr aí isso para caber aí e não ficar na frente. Então, olha só. Quando a gente fala em regência, a gente começa pelo raciocínio sintático, como eu falei. Sujeito, verbo, complemento, certo? Então, você tem uma frase, não importa se ela está na ordem inversa, ela não está, você vai procurar verbo. Então, aí nessa frase, eles gostam de maçã, eu achei o verbo aqui. Aí eu tenho que pensar, bom, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, quando eu falo quem gosta, gosta de algo, aliás, eu gosto de usar essas palavras. Algo, alguma coisa e alguém, certo? Para a gente achar complemento. Então, por exemplo, eu prefiro uma coisa a outra. Eu posso pensar assim, mas eu gosto de pensar. Eu gosto que vocês entendam assim. Eu prefiro algo a alguma coisa. Né? Prefiro algo a alguém. Prefiro alguém a alguém. Entre o algo e alguém, porque pode ser pessoa e pode ser coisa, certo? Não se preocupe com isso. A questão é quando você troca o algo, né? Eu prefiro algo. Veja, você não pôs nenhuma palavrinha aqui na frente, é porque eu prefiro um objeto direto. Então, eu prefiro, por exemplo, lagosta. Eu prefiro lagosta, porque eu não sou nada besta, né? E quem prefere algo a alguma coisa. Então, eu prefiro lagosta, certo? A arroz. Como eu falei, porque eu não sou besta nem nada. Então, eu prefiro lagosta a arroz. Eu prefiro algo a alguma coisa. Quando eu faço esse raciocínio, esse a que aparece antes de alguma coisa, ou que poderia aparecer antes do algo, antes do alguém, eu já sei que é preposição. Então, a gente põe algo, alguém, alguma coisa, para ficar um coringão, sabe? E a gente percebe bem se vai pedir preposição ou não. Qualquer palavrinha que aparecer antes de algo e de alguém vai ser preposição.
Não é? Então, quem gosta, gosta de algo. Aí apareceu um de. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de alguém. Veja que eu usei o alguém, mas apareceu preposição. Assim como em eles gostam de maçã, eu penso, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, tá aí. Agora, eu quero que você observe que o meu raciocínio nasceu do verbo gostar, não foi? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o que eu entendi com isso? Que o verbo gostar, ó como a gente fala, que o verbo gostar aí, ele rege com a preposição de. Já ouviram isso? Tá aí. Se ele rege com a preposição de, eu sou obrigada a pôr a preposição de. Por que a gente fala que ele rege? Porque ele é que manda, ele é o regente. E o termo que completou o sentido dele, porque ele exigiu, é aquele termo que veio com a preposição que ele mandou, é o termo regido. Tá vendo? Então, o que é termo regido? O que é regência? O que é isso da regência? É você, de uma forma bem simples, estudar análise sintática, verificando se uma determinada palavra exige ou não um complemento para o sentido dela acontecer. Imagine que eu fale assim para você. Olha, eu gosto. Aí você fala assim para mim, tá bom, Lu, você gosta de quê? Não é? Com aquela cara de ovo ainda. Por quê? Porque você entendeu que se eu falar só eu gosto, fica faltando informação. Pensa você elaborar um texto sem colocar complemento das coisas que você fala. Aliás, eu pego um monte de texto assim quando eu vou ler, né? A pessoa fala, eu sou favorável. Eu fico assim, favorável, não é? Fica faltando. Eu sou favorável a alguma coisa. Olha lá, quem é favorável a. Eu não posso começar meu texto e falar assim, olha, eu sou favorável, mas ultimamente as pessoas arrumam muita confusão para concordar com alguma coisa. Aí você fala assim, ok, quem concorda com o quê? Quem é favorável a. Perceba que essa questão de a gente falar que exige complemento ou não tem a ver com o sentido do texto. É isso que as pessoas têm dificuldade de perceber. Tem gente que fala assim, Lu, mas é muito difícil perceber pelo sentido. Não. Você treinar a análise do texto pelo sentido que ele apresenta é muito mais interessante. Porque as provas, gente, observe como as provas vêm aparecendo para todo mundo. Elas vêm aparecendo muito mais voltadas para a parte de análise textual do que a gramática branco no preto. É verdade. Claro que você vai ter que memorizar vários raciocínios, você vai ter de entender isso que eu estou explicando, mas atente para o fato de que você tem de entender o sentido. Isso vai fazer muito, é revolucionário entender isso na sua vida. Até para você escrever melhora muito o que você está falando. Agora vamos lá. Como a gente estava dizendo, o que é saber a regência então? É saber a base da sintaxe? Sim. Em especial, verificar se a palavra pede ou não complemento, que é disso que nós estamos falando. E quando ela exige o complemento, ela não pede, eu sempre falo, né? A gente costuma dizer, a palavra pediu complemento. Em verdade, as palavras exigem um complemento para que o sentido delas aconteça, certo? Então, aquele termo que exige o complemento é o termo regente, porque ele vai mandar no outro que o complementará. Sim, então o verbo gostar é regente porque é como o regente de uma orquestra, que é o maestro, não é ele que manda? E o músico faz aquilo que o regente determinar. Mas sem músico, o regente não é ninguém. Ele não faz sentido. É a mesma coisa para alguns verbos e para alguns nomes. Se eles não tiverem o seu complemento, os seus músicos, como é que eles vão reger a orquestra para fazer a música ter sentido, para fazer o texto ter sentido? Entendeu? Então é por isso que no caso do exemplo que eu dei, o verbo gostar aí é um termo regente, porque quem gosta, gosta de alguma coisa, eu tenho de pôr aí, gosta de maçã. Então esse termo que veio para completar o sentido do verbo gostar é o seu termo regido. Beleza? E aí você tem lá, sou favorável, vamos lembrar, como eu falei para você agora, imagine lá, sou favorável, você tá bom, mas é favorável a quê? Aí eu vou dizer, favorável a isso. Então, agora, o regente é o favorável e o a isso é o regido. Aí eu vejo o povo se descabelando para entender, por exemplo, complemento nominal e complemento verbal. Veja, se o meu termo regente é um verbo,
o complemento que eu vou usar é um complemento verbal, certo? Que vai ser direto ou indireto. Então, eu posso falar complemento direto, como eu posso falar complemento indireto. Complemento do verbo ou objeto. Complemento do verbo, do verbo direto ou complemento do verbo indireto. Mesmo que objeto direto, objeto indireto. Aí eu falo isso porque vem lá, por exemplo, uma prova de CESP, e o examinador do CESP, ele gosta de falar um complemento do verbo, e a pessoa fica assim, ai, do que tá falando? Gente, mas a gente fala o tempo todo, complementou o verbo, é complemento do verbo. A única coisa que você também pode chamar de objeto. Não é assim? É assim. Pronto. É assim que você entendeu regência verbal. Agora aqui embaixo, sou favorável. Favorável não é verbo. Favorável é um adjetivo. E a gramática faz assim nessa hora. O que não é verbo é nome. Para regência você pensa assim, o que não é verbo é nome para facilitar o seu raciocínio. E aí você pode ter aí, no lugar do favorável, que é um adjetivo, você pode ter um substantivo, pode ter um advérbio. O que importa é que não seja verbo. E aí, você está vendo que favorável não é verbo, então você entende, eu vou até apagar a palavra adjetivo aqui, você entende, é um nome. Então, veja, esse nome é o termo regente porque ele exige complemento. Então, o a isso é complemento do nome, portanto, complemento nominal. Simples assim, certo? Simples assim. E aí, veja, se eu estiver avaliando o verbo, se ele pediu ou não o complemento, eu estou trabalhando com a regência do verbo no meu raciocínio. Se eu estou trabalhando com um nome para ver se ele pede ou não pede complemento, eu estou trabalhando com a regência do nome, portanto, uma regência nominal. Também é simples assim entender isso. Então, quando vem lá o enunciado, né, que fala regência verbal, vocês não ficam lendo a frase toda? Não, meu Deus. Olha, pega lá os verbos e vê se as preposições colocadas não deram certo. Se você não se lembrar da regência daquela palavra, aí você lê a frase toda para perceber melhor pelo sentido, que é como eu estou aqui salientando desde o começo, né? Essa é uma ideia. Não é? Olha que fácil que fica a situação. Fica muito fácil, fica bem simples, tá? Então, essa é a base da regência. Agora, vamos lá que eu quero lembrá-los de uma coisa muito legal e básica. Como é que fica a regência com os oblíquos? Regência com os oblíquos. Eu vou lembrar do mais importante. O lhe diferente do OA, certo? Estando esses pronomes todos no singular ou no plural, porque não é esse o caso, né? E pensando nos outros, que seriam o meu, o teu, o seu, o nos, o vos. Vou falar só dos oblíquos átonos, tá? Porque são eles que trazem muita confusão. Então, o que você sabe? Esses daqui podem ser objeto direto ou indireto. Depende da regência do verbo, que significa dizer que depende da estrutura da frase, do sentido que ela tem. Quando eu uso lhe ou iá, que diferença que existe básica entre eles? É simples. Respectivamente, o lhe só pode ser usado como indireto e o oá, os as, né, no caso, só podem ser empregados como objeto direto. Assim, respectivamente. Este é o ponto, certo? Agora, para esses daqui, não. Para esses daqui é super simples. Vamos pegar o exemplo lá que eu dou bastante em aula, que é para a gente entender essa base. Olha só. Ele levou um lanche para mim. O que eu tenho aqui? Sujeito ele levou, certo? Quem leva, leva algo, que é um lanche, objeto direto, não é assim? E levou para quem? Para mim. Levou um lanche, a frase continua, voltei para o verbo, levou para mim. Então, tanto o lanche quanto para mim responderam ao verbo levar, né? Levou um lanche e levou para mim. Percebeu? Então, nesse caso, eu tenho aqui o objeto indireto, tá? Só que quando eu uso o pronome mim, que é um oblíquo tônico, ele vem acompanhado de preposição e isso aí não dá problema. A questão é quando aparece o oblíquo. Então, eu vou pegar o me, que é de primeira pessoa também, equivalente. Aí eu vou dizer, ele levou-me um lanche.
E aí que eu tenho que entender que a estrutura de frase é a mesma. Então eu conto a historinha para mim, toda oração é uma historinha. Eu acho uma delícia pensar assim. Ai, tem oração que é historinha. Aí eu vou lá, o que ele fez? Ó, ele levou, certo? Ele levou o quê? Um lanche. E levou para quem? Para mim. Só que no lugar de usar para mim, eu usei o me. Só isso. Então ele é objeto direto aqui. Acabou. Olha, objeto indireto, certo? Acabou. E lembra que quando você já tem um objeto direto na frase, até para facilitar ainda mais, se você já tem um objeto direto na oração, você não vai ter outro objeto direto. Então, esse me só pode ser objeto indireto. Você nunca vai encontrar dois objetos diretos numa oração, percebeu? Então, veja, o próprio verbo levar pode mudar o seu comportamento nessa elaboração de frase? Pode. Numa elaboração de frase, ele pode ficar diferente. Por exemplo, ela, eu quero mudar o sujeito, tá? Me levou ao parque. Agora eu quero que você me diga se esse me é objeto direto ou objeto indireto. Aí eu não gosto de fazer live que eu fico contando tudo, porque não é aula. Live é para eu conversar com vocês. Então vamos lá, eu quero que vocês pensem o que pode ser esse me, objeto direto ou objeto indireto. Pode pensar. Pensa aí. Ah lá. Vamos ver? Então, assim, ó. Sujeito, ela. E ela levou. Se ela levou alguém ou alguma coisa a algum lugar. Vê que é a historinha que eu tô contando. Ah, ela levou quem? A minha pessoa. Então, eu posso pensar, ela levou eu? Posso. Pensar eu posso, falar jamais, né? O pai leva eu pro parque. Criança pode falar assim, a gente permite. Mas o adulto falar leva eu, levou eu, nem pensar. Nem pensar, certo? Então veja que eu posso pensar levou eu, mas ela me levou, certo? Me levou. Então veja que o sentido é esse, ela levou alguém. Quem leva alguém. E leva, deixa eu tirar a setinha daqui, e leva a algum lugar. Olha o que eu falei dos indefinidos aí para achar complementos. Olha você pensando, tá vendo? Levou alguém, levou a algum lugar. Quem é esse alguém? Esse me. Veja se antes do alguém aparecer alguma preposição. Não, porque é igual a você pensar que ela levou eu. Eu não posso escrever o eu aí que eu estava brincando com vocês, porque o pronome eu e o pronome tu, eles só podem entrar numa oração quando são o sujeito da oração. Por isso, o livro é para eu ler, porque sou eu que vou praticar ação de ler. Não pode ser para mim ler. Exatamente por isso. Eu e tu são pronomes que só aceitam, não é, serem empregados como sujeito. Beleza? Ok. Então, eu posso imaginar, ela levou eu. Posso pensar assim, ela levou alguém, beleza. E aí eu tenho a certeza que, como eu pude colocar o eu no lugar e o alguém sem preposição nenhuma antes, eu tenho a certeza de que esse me é o objeto direto nessa frase. Ela me levou, ela levou eu. Entendido? Então, primeiro passo. Agora, vamos fazer a magia, né? A magia, o truque de saber a diferença do lhe, do o e do a, que não é difícil, vai. Ó, eu tenho lá, você comprou, questão de prova, parece muito isso, nossa, comprou o carro, bem fácil, você comprou o carro, você achou as chaves, certo? Não é assim? Você obedece a seu pai, certo? Olha lá. Você discorda da Ana? Vamos fazer aqui as substituições. Ó, essas frases estão curtinhas, elas estão curtinhas. Mas quando a gente pega uma questão de prova, não é, que seja longa, encurta a frase, é sério. Você pega lá o sujeito, o verbo e o complemento, e o resto você fica ignorando. Então, você tem lá, você, sujeito, comprou. Quem compra, compra algo.
Esse é o raciocínio que você tem que fazer. É esse. Aí, veja, se você já entendeu que você vai comprar algo, você vai comprar o carro. Agora eu pergunto para você. O carro, então, pode ser pensado assim, ó, você comprou algo, né, que é o carro. Então, se algo é o objeto direto, certo? Tá, qual o pronome que eu posso usar para substituir o termo o carro? É o, certo? Você o comprou, então eu posso trocar pelo o, porque o e o a são as formas diretas dos oblíquos, certo? De terceira pessoa, você tem o e o a que só podem ser objetos diretos, como eu lembrei você aqui. Aqui, ó. Certo? Eu fiz isso, ó. O a, só objeto direto, e o lhe, só objeto indireto. É simples assim. Então, vamos lá comigo. Se eu tinha lá o carro, que é objeto direto, masculino singular, troco pelo o, simples. Aí o examinador da prova vai lá, né, marca o carro e fala, troca pelo pronome correspondente. O cidadão vai lá e põe o lhe. Aí eu quero matar esse cidadão, porque não pode. Vamos fazer o raciocínio da próxima. Você achou as chaves? Vamos lá, você achou as chaves? Aí vamos pensar, quem acha alguma coisa, acha algo. O que você já sabe, então, que as chaves é o quê? Objeto direto, não é isso? Tudo bem? Então, você põe aí, que é objeto direto, e se você tem que trocar as chaves por um pronome pessoal adequado, qual que você vai usar? O as. Por que você vai usar o as aqui? Porque você está no objeto direto, certo? Você está com objeto direto. E a outra coisa importante é que chaves é feminino e plural. Então, você tem que trocar pelo as. Entendido? Muito bem. Então, veja que é simples. É simples. Você obedece a seu pai? Vamos fazer o raciocínio. Você obedece a seu pai? Se você, que é o sujeito, obedece, você obedece a alguém. Por quê? Porque o verbo obedecer rege com a preposição a. Já vai lembrando aí as regências, né? Quem obedece ou desobedece, obedece a alguém, desobedece a alguém. Olha que interessante. Nesse caso, o que eu achei? Um objeto indireto, ó. Obedece a alguém. Nem vou escrever mais, você já entendeu. Quem obedece, obedece a algo, a um regulamento, ou a alguém, a uma pessoa. Nesse caso, você obedece ao seu pai. Então, veja, o que eu faço? Eu tenho objeto indireto, que é regido pelo a, então eu tenho que trocar pelo lhe. Não posso mais colocar o. Você obedece. Aí eu quero matar o cidadão que faz isso. Aí a pessoa fala assim, mas não é o homem, professora? É masculino. É masculino singular. Mas é indireto. Então, eu tenho de pensar que é um indireto com o a. E aí, equivale eu pensar que você obedece a ele. Olha lá. E o pronome átono equivalente à forma a ele é o lhe. Certo? Por isso que a gente fala que o lhe só pode ser objeto indireto. Olha que tranquilidade isso aí. Vamos lá. Você discorda. Quem discorda, discorda de alguém. Então, eu discordo da Ana. Eu posso falar assim, você lhe discorda? Claro que não vai fazer sentido, porque agora eu tenho a preposição de. Eu continuo com o objeto indireto, você discorda, quem discorda, discorda de, certo? Só que o lhe tem o sentido de a ele, a ela, para ele e para ela. Se eu puser, você lhe discorda, deu ruim, aí não vai dar ruim, não vai dar certo. Então, eu tenho que fazer qual substituição? Você discorda de alguém. Da Ana, de ela, que equivale a dizer que você discorda dela. Tá vendo? Então, muita gente acha que dela é pronome possessivo. Não é pronome possessivo. É o pronome ela aglutinado com a preposição de. Certo? Que às vezes indica posse. Sim, porque a preposição faz isso. Mas aqui essa preposição está obedecendo à regência de discordar. Então, são coisas diferentes. Tudo isso aí é raciocínio de regência verbal, não é? Vamos pegar mais um exemplo para você fazer. Um exemplo simplesinho, vai.
Pronto, vamos lá. Agora é só vocês pensarem, estou esperando, é só fazer a análise dessa frase. Eu quero que vocês achem os objetos e aí a gente faz as trocas pelos pronomes. É bem simplesinho, não é? Pronto, vão respondendo aí que eu estou esperando. Eu quero os dois complementos, já disse, né? Ah, agora já foi. Eu quero que vocês achem os dois complementos e quais são os complementos e qual a troca ou quais as trocas que eu posso fazer pelos pronomes corretos aí. Pronto, vamos lá? Então, olha só. O João disse, né? O João é o sujeito, ele praticou a ação de dizer, ele disse algo, ó, ele disse isso. Objeto direto. Aí a frase continua, como eu digo, se você já achou um complemento direto, volta para o verbo e vai lá. E disse a quem? Ó, ao José. Tá vendo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o objeto direto, que é o isso, e na continuidade nós achamos outra informação que respondeu ao verbo, completou o sentido dele. Disse ao José. Disse a alguém. Ó, disse a alguém, tem a preposição a, objeto indireto. Então, vamos lá. Se eu quiser trocar, então vocês tinham que achar isso aqui, certo? Objeto direto, objeto indireto. Agora, eu também pedi para que vocês substituíssem pelos pronomes adequados. Veja só, eu poderia trocar o isso pelo o. Disse o ao José? Poderia. Disse o ao José. Por isso que, às vezes, o tem valor de demonstrativo, porque se isso é um demonstrativo, disse o João, não é? O disse ao José. Poderia? Poderia. Quer ver? Vou escrever para você ver. Só para você visualizar. Então, eu tenho aqui, ó. João o disse, ou disse-o, tanto faria aí nesse caso, né? Ao José. E eu poderia colocar a ele. Fiz duas trocas. Esse o que está aqui antes do verbo ou depois do verbo vai ser o objeto direto e o a ele, o objeto indireto. E se eu quiser trocar ao José por outro pronome, eu vou dizer João lhe disse ou disse-lhe isso. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? São as possibilidades de troca que eu tenho aí. E a gente continua repetindo, né? Como esse lhe como objeto indireto e o isso como objeto direto. Gente, isso aqui não é difícil. É difícil? Olha que simplesinho. Na verdade, quando você vai responder a questões assim, é só você ver se o complemento que ele sublinhou é direto ou indireto, ou seja, se tem preposição ou não, porque as trocas que os examinadores dão para você fazer, como, assim, basilares, é entre o lhe, o a, os, as, lhes. É isso. Então, você achou o objeto indireto, você já sabe que você vai botar o lhe. Achou o objeto direto, já sabe que você vai pôr o a, os, as. Beleza? É isso. Simplesinho? Simplesinho. Certo? Vou até pintar aqui tudo de amarelinho, que é para você não se perder. Pronto, aí. Ó, é gostoso brincar de língua portuguesa, não é? Ah, eu acho uma delícia isso aqui. Vamos lá. Ó, dentro de regência, desculpa, o primeiro raciocínio que a gente fez, não é? O primeiro raciocínio que a gente fez aí, que foi o de verificar regência verbal, regência nominal, não é? O primeiro raciocínio que a gente fez é só para a gente ver que quando a gente vai estudar regência, o que a gente tem que estudar é o sentido da frase, certo? Regência verbal, quando o verbo exige ou não um complemento, a depender com preposição ou não, então depende da preposição também. E a regência nominal, quando não me pede. Agora a gente usou, pensou na regência com os pronomes oblíquos, certo? Tá. Como é que fica, então, a regência, ó, com o pronome relativo? E eu nem vou aqui ficar lembrando o emprego de relativo, tá? O que eu quero é que você se lembre de como que a gente faz o raciocínio, não é, da regência com o pronome relativo. Porque isso que cai demais em prova e as pessoas erram muito, muito, muito. Veja, vou pegar uma frase simples. Não importa... Peraí. Comprei o livro de que precisar.
Veja, não importa o tamanho da frase, se ela é difícil, se ela é simples. O que faz a diferença é como você pensa a questão. É isso que vai fazer a diferença. Então, preste atenção nisso. Quer ver uma outra frase aqui? Este é o trabalho porque... Vamos pensar. Porque é uma frase bem grande, que é para ninguém falar. A Luciane deu um exemplo simplesinho, que eu falo assim, ó, a gente dá um exemplo basilar para a pessoa entender como funciona, ela fica xingando depois, assim, aí vem a prova e vem esse monte de coisa horrorosa aqui. Mas não é assim, porque na verdade o tamanho da frase não significa absolutamente nada, é isso que eu vou mostrar agora. Não significa nada. A questão é como você pensa que faz a diferença. Aí eu falo assim, ó, a pessoa quer estudar português, aí ela fica super preocupada com teoria, compra livro, lê um monte de coisa, decora um monte de coisa. E aí? E aí? Aprendeu tudo? Já sabe fazer prova? Não, porque a prova não é teoria. A prova não é teoria. A prova exige de você o raciocínio. É o raciocínio que você tem que aprender. É isso que eu tento mostrar quando a gente está vendo teoria, que eu falo, olha, presta atenção no raciocínio. Até faço balãozinho, né? Vocês viram que eu vou enchendo de balãozinho aí, que nem eu fiz aqui o algo, ó. Por que eu ponho balãozinho? Eu até esqueci de falar. Porque é você pensando. Como é que eu vou pensar? Olha lá, você comprou o carro, então quem compra, compra algo. Tá lá, ó você pensando, percebeu? O balãozinho é você pensando, que é isso que vale a pena. Que vale a pena você saber fazer. Que é isso que vai ser cobrado de você, o raciocínio. Então, olha... Eu já sei que esse aqui é um relativo, já sei que esse aqui é um relativo, que a gente está falando deles. A questão é a seguinte. Primeira coisa, você sabe separar uma oração da outra? Porque a primeira grande dificuldade que as pessoas têm, a primeiríssima grande dificuldade que as pessoas têm, quando vão estudar português, analisar frase, aliás, resolver questão de prova, né? Nem falar de estudar. Quando ela vai analisar a questão, as frases que estão nas questões das provas, elas se perdem, porque elas veem aquele monte de palavras na frente, eu fico pensando, a pessoa fica perdida, ela fala, meu Deus, onde que eu começo aqui o raciocínio? Até ela entender o que ela tem que fazer, demora tempo. Então, preste atenção. Se vocês separarem uma oração da outra, tudo vai ficar diferente na sua vida. Vai. Por exemplo, comprei o livro de que precisava. Eu vou aos verbos, comprei, precisava. No mínimo eu sei que aí existem duas orações. No mínimo eu sei isso. A questão é onde eu divido agora. Aí eu sempre falo, achou um quê? Você não sabe ainda se ele é pronome relativo ou não? Não importa. Veio uma preposição antes, deixa, separa aqui. Porque preposição... ela pré-posiciona, então ela fica numa posição prévia em relação àquilo que vai ser dito depois. Então, a preposição você sempre deixa junto da informação que vem à frente, tá? Como eu deixei o de que aí. Aí eu ponho a barrinha aqui, ó. Por quê? Porque a base do que é ser conexão, então põe a barrinha aí. Aqui no segundo exemplo é a mesma coisa. Esse é o trabalho porque tenho dedicado tanto tempo. Então, eu tenho aqui verbo e tenho dedicado na locução aí. Então, você marca o verbo mesmo, que equivale a um aí, que é o que interessa a gente saber. Aí vem o quê? Com preposição, faça a barrinha essa preposição. Pronto. Agora, vamos lá. A gente já sabe que a gente tem aqui pronome relativo. Outra coisa que é importante lembrar, quando você tem pronome relativo, em prova de concurso, você vai saber já que é uma oração subordinada adjetiva, onde está esse pronome relativo. Porque é importante você saber isso. Por uma série de raciocínios, uma série. O da pontuação, do entendimento, tudo. Mas aqui para nós, o importante, né, de eu lembrar vocês, de que o pronome relativo aparece na oração adjetiva, é porque assim, quando você tende a avaliar uma frase como essa, frases como essas daí, em que você tem pronome relativo, certo? E tende a avaliar a regência, se vai ou não preposição antes do relativo, primeira coisa é separar uma oração da outra e saber que para você entender se esta preposição ou esta estão corretas ou não, é identificar, saber, aliás,
que você vai ter que analisar a oração adjetiva, não é a oração principal, certo? Se você tem oração subordinada, a outra a que essa subordinada se refere é a principal. Então, aqui, por exemplo, eu comprei o livro, já entendi essa frase, agora eu tenho de prestar atenção a essa daqui, ó, de que precisava. Por quê? Porque se eu tenho pronome relativo, torna a dizer, né? Se eu tenho pronome relativo aí, eu já tenho que saber que é com a oração adjetiva que eu vou trabalhar, que eu vou analisar para saber se a preposição está certa ou não. Então, eu faço assim, eu comprei o livro, certo? Aí, eu já sei que esse que, sendo ele um relativo, mantém relação com o termo antecedente. Vou trocar pela versão o qual, só para eu enxergar melhor, porque se o livro é masculino e singular, esse MS aí é de masculino singular, eu troco por o qual masculino singular, beleza? Tá. Então, ó, esse de vai ficar aqui antes. Aí eu vou pensar, eu comprei o livro do qual precisava. Estou entendendo melhor a frase. Agora, você vai ter que ir lá para a oração adjetiva, fazer a sintaxe dela para saber se a preposição está certa ou não. Só que não deixe isso ficar pesado. Você faz assim. Lembra que para fazer sintaxe, você tem que reconhecer o sujeito da oração, saber reconhecer o verbo e saber reconhecer os complementos que virão aí para frente, como eu disse na abertura da aula. Aí, da live, né? Aí eu faço assim, comprei o livro de que precisava. Lembra que essa aqui já não me interessa mais? A oração principal não me interessa mais. Eu tenho de me ater à oração adjetiva, que é essa onde está o relativo. Então, eu tenho lá o precisava. Eu li o texto todo, li a frase toda para saber quem que precisa aí. Se eu comprei o livro, ó, tô só interpretando. Se eu comprei o livro, é porque eu precisava do livro. Então, lá, sujeito, vamos lá, sujeito eu. Certo? Sujeito eu. Aí vai, eu precisava, que é a oração que está lá no verbo. E quem precisa, precisa de alguma coisa. De acordo com o texto, eu precisava do livro. Olha lá. Então, veja que o de, que esse precisar exigiu, foi colocado aqui, porque eu precisava. Tá aqui o meu raciocínio. Ó, o balãozinho, que eu tô fazendo um raciocínio aqui embaixo. Eu precisava, olhando aqui para a oração, eu precisava. E se eu precisava, vamos fazer de novo a curvinha lá. Eu precisava de quê? De o livro. Ou seja, do livro. Por isso, do qual precisava. Então, ou eu escrevo de que, ou eu escrevo do qual, as duas formas estão corretas, porque o relativo qual vem acompanhado de artigo. Mas o que me importa é que você entenda que esse que você está vendo aqui, que representa o livro, está aí, não é, funcionando como complemento do verbo precisar. E se é complemento de precisar, eu tenho de pôr a preposição de, porque é com essa preposição que o verbo precisar rege. Perfeito? Coisa linda, né? Então, é assim. Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui? Vamos fazer o mesmo raciocínio aqui. Certo? Então, essa aqui eu não vou transcrever tudo. Você já sabe que você vai ter que trabalhar com isso aqui. Sujeito, verbo e complemento. Então, vamos lá. Por que tenho dedicado tanto tempo? Você vai lá para... Vamos mudar a corzinha agora para ficar melhor isso aqui. Ó, é assim, você já sabe que o conjunto que você tem de verbos aí representa uma ideia só, certo? Então, vamos lá. Esse é o trabalho porque tenho dedicado tanto empenho. Então, vai lá. Quem é o sujeito aí? Tenho dedicado, sujeito eu. Ó, eu tenho. Então, pense comigo. Eu tenho dedicado. Sujeito e forma verbal. Eu, sujeito, tenho dedicado. E quem tem dedicado, quem dedica alguma coisa. Eu dedico algo. Tanto empenho. Objeto direto. Certo? E você nem precisa classificar, hein? Vocês têm que entender. Eu tenho dedicado o quê? Tanto empenho. E tanto empenho, se eu tenho empenho por alguma coisa. Então, eu tenho dedicado tanto empenho por esse trabalho, pelo trabalho, certo? Esse que não representa o trabalho aí? Sim. Tanto é que eu poderia trocar esse que por o qual. E se eu somar a preposição aqui, vai ficar pelo qual, ó.
esse é o trabalho pelo qual eu tenho dedicado tanto empenho. Porque se eu dedico empenho por alguma coisa. Perceba que a leitura da frase que me faz entender isso, sem que eu tenha grande preocupação de ficar classificando a oração. Que não é esse o ponto, né? Olha lá, esse é o trabalho, aí vai lá. Pelo qual eu tenho dedicado tanto empenho. Você sabe, quando a gente entende todos esses raciocínios aí, é melhor do que saber muita regência de cor. Porque se eu sei fazer esse raciocínio, fica fácil. E você viu que interessante, que no primeiro exemplo, eu trabalhei com a regência verbal. Porque é a regência do verbo precisar que exigiu a preposição de. Aqui não, é a regência do empenho. Se eu tenho empenho por. Então, aqui a gente trabalhou com raciocínio, já está atrás da minha cabeça, né? Deixa eu pôr aqui do lado. Ó, com raciocínio da regência nominal. E você percebeu que eu não precisei ficar classificando, essa regência verbal, essa regência nominal. Não, eu tenho que analisar a frase e saber como é que ela se desenvolve, que sentido que ela tem. Não é assim? Eu posso caminhar? Eu tenho alguém copiando? Não copia não, tira foto, depois você fica feliz, ou então depois você vê a gravação da live, tá tudo certo. Vamos caminhar aqui? Porque assim, ó, como eu disse, trabalhar o conceito do que é regência, é um termo pedindo complemento ou não, por isso um termo regendo o outro, saber os objetos indiretos e diretos, fazendo a diferença entre eles, um tem preposição, outro não, associa com os pronomes oblíquos, viu que o me, te, se, nos, vos vai depender de regência para ele ser indireto ou indireto. Ou ele, você já sabe que tem que ser um direto, outro indireto. Agora, com relativo, você tem que analisar a oração adjetiva. Analisar a oração adjetiva para saber se o relativo virá preposicionado ou não. Não é isso? Pronto. Então, agora o que falta a gente fazer? Falta a gente ainda entender a regência com a oração, agora é com a oração subordinada substantiva. Por quê, gente? Porque a oração subordinada substantiva, vamos lembrar aqui, ela pode ser sujeito? Pode. Quando ela é sujeito, ela é chamada subjetivo. Ela pode ser um objeto direto do verbo da oração principal? Pode. Ela pode ser um objeto indireto do verbo da oração principal? Pode. Ela pode ser um complemento nominal para completar o nome da oração principal? Pode. Ela pode funcionar como um predicativo, porque estará associada ao sujeito da oração principal pelo verbo de ligação que apareceu na oração principal? Sim, também. E ela ainda pode ser um aposto, com os mesmos princípios do aposto. O conteúdo dela vai explicar alguma coisa que foi dita na oração principal. Então, essa aqui pra gente, a positiva, né, que é o aposto, para aula de regência não importa muito para o conteúdo de regência. Em verdade, as que fazem mais diferença são essas e, em especial, as de maior diferença são essas daqui. A objetiva indireta e a completiva nominal. Por quê? Porque somente essas vêm preposicionadas. Agora, diz pra mim, isso não é óbvio? Vocês têm que falar assim pra mim, Lu, mas isso é óbvio. Não é óbvio? É óbvio sim. Por quê? Porque o complemento principal é um termo preposicionado, certo? Que a gente percebe pela regência. Se eu digo que eu tenho... Imagine eu dizendo pra vocês assim, gente, eu tenho um receio. Vocês vão falar assim, mas receio de quê? Tá vendo? Lá. Eu tenho receio de, sei lá, de quebrar a perna. Vou pôr de errar, que é mais fácil. Que é curtinho. Olha lá, medo de errar. Então, eu tenho receio de errar. Então, veja, quem tem receio de alguma coisa. Então, aí, eu estou usando o de para preposicionar o complemento de receio. Certo? Que veio em forma de verbo. Veio. Tem aqui, ó. Não tem importância. É uma oração aí que está reduzida, mas que não deixou de completar receio. Então, veja, ela tende a aparecer preposicionada. E quando ela vem com a conexão, quando ela vem desenvolvida assim, ó, eu tenho receio
de que você erre. Tá lá. Então, veja, é uma oração, tanto uma versão quanto a outra, tanto a primeira quanto a segunda aí, são versões de oração. A primeira está reduzida, enxuta, por isso que o verbo está no infinitivo, por isso que você não tem a conjunção ali no primeiro exemplo. Mas no segundo eu pus o quê? Que é a conjunção integrante. Não é? Porque se eu tenho receio de alguma coisa. Eu posso falar, eu tenho receio de escuro, eu tenho medo de escuro. Ok. Eu pus um complemento nominal pelo substantivo. Mas eu posso pôr um complemento nominal com verbo. Quando eu ponho complemento nominal com verbo, eu estou trabalhando com oração. Então, veja, a regência do nome receio me obrigou a pôr as preposições. E aí não importa se aqui existe verbo ou não, ou seja, não existe nesses complementos que eu pus para o verbo recear, para o substantivo recear, que isso aqui é um substantivo. Certo? Não importa se o complemento que eu pus para o substantivo receio tem verbo ou se ele não tem. Até vou pôr o outro, ó. Eu tenho receio de sua ausência. Ó, agora ficou até romântico isso, né? Tá lá. Eu tenho receio de sua ausência. Eu não deixei de colocar a preposição, certo? Eu não deixei de colocar a preposição. Só que aqui eu não achei verbo. Aqui o que eu achei foi o substantivo. Não tem importância. Isso é complemento nominal, isso é complemento nominal, isso é complemento nominal. Por isso que a completiva nominal e a objetiva indireta são as que mais vão chamar nossa atenção, porque elas é que vêm preposicionadas. Porque são elas que funcionam como complementos. No caso do nome, então vão ser chamadas completivas nominais. Por que prova hoje não pede para você classificar a oração? Porque a classificação da oração pouco importa. O que importa é que você saiba que vai preposição aí. Veja, se eu digo precisamos, agora eu vou trabalhar com a regência do verbo, tá? Ah lá, nós precisamos. Aí eu posso começar de você. De que você venha. Certo? Ah lá, nós precisamos de você. Esse de preposicionou você, por quê? Porque aqui eu tenho o objeto indireto. E o objeto indireto está formado por um substantivo. Certo? Tá, mas no lugar de pôr o substantivo, eu quero pôr uma oração, não é? Quero pôr uma oração, certo? Eu posso. Nós precisamos de que você venha. Pronto. Dentro desse complemento do verbo precisar, apareceu o verbo. Tem algum problema? Não. Continua sendo toda essa estrutura o objeto indireto. Então, no primeiro caso, como a gente tem um complemento com substantivo, a gente só chama de objeto indireto. No segundo caso, a gente pode chamar de objeto indireto oracional. Sim. Por quê? Porque é um objeto indireto que tem verbo, certo? É, exatamente como acontece aqui, ó. Deixa-me pôr aqui. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho receio de errar, é complemento nominal oracional. Eu tenho medo de que você erre, complemento nominal oracional. Posso fazer isso? Posso. Aparece em prova às vezes? Sim. Mas também pode aparecer, ou você pode classificar, eu tenho receio de errar, no lugar de falar complemento nominal oracional, você vai dizer oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? O segundo caso, de que você erre, oração subordinada substantiva completiva nominal. Aqui embaixo, precisamos de que você venha. Você pode falar objeto indireto oracional ou dizer oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vai dar na mesma. O que importa é que o raciocínio da regência, não é? O raciocínio de regência. Espera aí, aqui ó. Com a oração substantiva não se dá, olha o que eu quero que você entenda, que a regência com a oração substantiva não se dá com o raciocínio feito analisando a oração subordinada. Eu tenho de analisar, veja só, a oração principal.
Porque quando eu penso eu tenho receio, eu tenho que entender que quem tem receio de. E na sequência eu vou lá, tenho receio de errar, tenho receio de você. Então eu analiso a oração principal. Esse OP aqui é a oração principal. É a oração principal que eu analiso para ver se aí existe alguma palavra, verbo ou nome que vai exigir a preposição antes da oração subordinada. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu não tenho mais um substantivo como receio, eu tenho o verbo, não importa. Eu tenho que analisar. Nós precisamos, essa aqui é a oração principal, ó. Nós precisamos, e quem precisa, precisa de. Tá vendo? Então, eu analiso a oração principal para ver se ali, não é, naquela construção da oração principal, existe alguma palavra, um raciocínio que me exija a preposição antes da oração substantiva. Muito diferente do que aconteceu aqui. Porque aqui eu tenho de analisar o conteúdo da oração adjetiva para ver se aí eu tenho de pôr a preposição. Então, quando você viu o pronome relativo na frase, o seu raciocínio tem que se basear nos limites da oração adjetiva, para ver se aí você vai ter de pôr preposição ou não, ou pela regência verbal, ou pela regência nominal, ou pelo sentido da frase, certo? Assim como aqui, eu tenho de analisar a oração adjetiva e analisar e verificar se existe palavra ou ideia que me exija pôr a preposição antes do relativo, certo? Tá, muito bem. Aqui não. Aqui eu analiso, vou até grifar tudo, a oração principal, percebeu? Eu não olho para a oração subordinada, eu olho para a principal. Por isso que, quando cai regência com oração substantiva, é muito mais simples. Por quê? Porque na leitura você já percebe se vai fazer falta a preposição ou não. Né? É isso aí. Beleza? Acontece o seguinte, existem algumas questões e algumas bancas que vão fazer assim, ó, não se assuste. Por exemplo, eu tenho receio de que você erre, né? Em algumas questões, o examinador fala assim, olha, a gente não precisa pôr preposição. Isso tem muito a ver com o som da frase. Eu tenho receio de que você erre. Fica também bom se eu disser, eu tenho receio que você erre. E às vezes, o examinador, juro para você que às vezes, não é uma regra imposta por banca nenhuma, mas alguns gramáticos dizem que essas orações aqui, não é, elas podem subentender a preposição. Aí você fala, ai, Luciane, tô contando a verdade para você, a verdade dói, mas é isso aí. De modo geral, a gente vai ter de pôr a preposição exigida, tá? Mas em algumas questões tem que ter um jogo de cintura, avaliar os itens A, B, C, D, E. Se alguma situação aí você percebeu que a preposição foi subentendida e mesmo assim a frase ficou correta, considere isso como possibilidade. Isso para os complementos de verbo e de nome, que são representados pelas orações, por isso que eu circulei aqui. Então é assim, quando é que a preposição pode ficar subentendida? A depender do humor do examinador da banca. Se eu falar assim para mim, isso não é possível, eu vou dizer para você, Então, de modo geral, por exemplo, você pega uma prova do CESP. O CESP, ele vai muito em cima da elaboração culta. Então, eu nunca vi uma questão em que ele permitisse subentender a preposição. Mas nada impede disso acontecer amanhã. Entendeu? Então, eu estou dando esse recado. A Fundação Carlos Chagas também é assim, você não vê ela trabalhar com essa questão da omissão da preposição quando na oração principal você tem o raciocínio de regência que exija a preposição. Mas é possível de você encontrar alguma questão em que ela passe por cima disso? Sim. Mas em especial com as orações substantivas, tá? Agora, não deixe de fazer, assim, de perceber, não é, a diferença que você tem de raciocínio para o pronome relativo e para a oração subordinada substantiva. Por isso que em prova o que mais cai é o raciocínio da regência com o pronome relativo, certo? Esse raciocínio do pronome relativo, ele cai mesmo e o pessoal não tem dó, né? O povo não tem dó. Vamos falar da crase? Vamos falar da crase, que senão o nosso tempo acaba e a gente não falou.
O resto, gente, é vocês tomarem cuidado com aqueles verbos com os quais vocês não têm muita habilidade, resolver provas anteriores, tudo isso vai fazendo bastante diferença. Vamos falar da crase. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês antes de a gente começar a falar isso aqui. É assim, eu vejo o povo fazendo musiquinha, mnemônico, querendo saber quando é que usa crase, decorar quando é que não usa. Pelo amor de Deus, que bobagem. Eu vou explicar por quê. A gente tem que saber para que serve crase e quando é que a gente emprega crase. Aliás, eu vou falar isso assim, ó, olhando bolinha na bolinha. A gente tem que saber o seguinte, quando é que existe crase e por que existe crase? Quando a gente entende isso, você só memoriza um caso ou outro, que é um caso mais chatinho, um caso facultativo, tá? Uma particularidade, que é bem pouco. Porque depois que você entendeu para que serve crase, como empregar crase, quando ela acontece? É isso que você tem que saber. Não adianta fazer mnemônico, decorar aquele monte de regra. Ai, quando eu uso e quando eu não uso. Vamos combinar. Se você já sabe quando usa, você já sabe quando não usa. Uma coisa leva a outra. Isso é muito óbvio. Por exemplo, vamos lá. O que é uma crase? Quando é que existe crase? Só existe crase quando houver fusão de vogais idênticas. Quando é que existe a fusão, aliás, de vogais idênticas para este caso que a gente vai estudar? É quando existe, nem vou por aqui, é quando existe preposição a. Essa preposição a vai ser exigida basicamente pela regência, que é a análise sintática. E essa preposição a vai encontrar logo em seguida dela, logo lá na frente dela, o artigo definido feminino. Por que tem que ser feminino? Porque somente o artigo a é idêntico à preposição a. Olha como é óbvio. Se você tivesse o artigo definido masculino, não é? Seria o o. Aí o o não vai fazer a fusão com a preposição a, porque não são vogais idênticas. A preposição a é a. E o artigo o é o. Não é a mesma vogal, são duas vogais diferentes. E essa preposição a também poderá se unir aos demonstrativos. Todos os demonstrativos? Obviamente que não. Deixa eu fazer uma coisa. Obviamente que não. Por que obviamente que não? Horas, porque os demonstrativos que poderão fazer fusão com a preposição a são aqueles que têm o início deles igual ao a. Quais são eles? O aquele, aquela, aqueles, aquelas, o aquilo e o a no singular ou no plural. Olha como é óbvio. Por que eu estou falando isso? A vogal é a. Então, ela vai se unir o a com o a, que é artigo definido, e é feminino porque é a. E só vai poder se unir aos demonstrativos que tiverem o a no começo, ou forem o a, como é o caso aí. Não dá para fazer, por exemplo, você pensar em crase quando aparece a preposição a antes do esse. Por quê? Simples, porque esse começa com e. O que fácil, certo? Vamos pegar exemplos aqui. Veja. Dei um presente, olha aí, a essa moça. E dei um presente àquela moça. Eu quis começar pelo segundo caso, eu chamo isso aqui de caso 2 e isso aqui de caso 1. Eu intitulo assim para ficar fácil. Porque esse caso 2 é ridículo de fácil, é o mais fácil de todos. Então, o que acontece? Eu tenho lá a frase, dei um presente a essa moça. Sujeito é o eu, certo? Olha lá, eu dei. Quem dá alguma coisa, então eu dei um presente. Que é o objeto direto. E eu dei a quem? A essa moça. Eu pus a preposição a, que aqui encontra essa moça, e o essa começa com e. Como é que eu vou fazer fusão? Não vou. Então, esse a é só preposição. Repito, crase é fusão de vogais idênticas. Olha que simples, certo? Agora, vamos lá.
Eu dei um presente e dei, ó, vou ter de pôr a preposição a na frase. O que acontece quando a preposição a chega ali? Aquela moça. Opa! Acontece que a preposição a encontra outro a, não encontra? Então, você não vai falar assim, eu dei um presente a aquela moça, porque dá até uma gagueira aí, né? Não fazendo de forma pejorativa, mas entenda que você vai, a moça. Então, isso vai tornar difícil a pronúncia da fala. Então, esse a vai se unir a esse outro a e você, autor do texto, vai indicar essa fusão da preposição a com o a do aquela pelo acento grave. É isso. Por isso que esse acento que você está vendo aí não é a crase em si. A crase é a fusão que você já fez de duas vogais iguais. De um a com outro a. Certo? Agora, esse acento serve para indicar que houve a fusão. É isso. Olha que coisa mais linda. Não é? Ah, delícia, vai. Agora, vamos lá. Agora, vamos para o caso 1. Certo? Vou pegar um exemplo bem simples. Fui a... Deixa eu pôr ali em cima, peraí, para você enxergar melhor. Por aqui em cima. Fui à feira, certo? Fui à feira. Então, pensa comigo. Quem vai a algum lugar. Verbo ir rege com a preposição a, certo? Tá. E aí, ó o que eu vou falar para você. Feira é substantivo, certo? Tá, feira é substantivo. Para indicar um substantivo, eu posso usar um artigo? Posso. Não é? Para indicar o substantivo, eu posso muito bem usar um artigo. Então, eu vou pôr o artigo a, porque eu estou me referindo à feira, que é substantivo feminino singular. Beleza. Então, pensa comigo. Se eu tenho dois as, o que eu tenho que fazer? Mostrar que eu os fundi em um só e indicar essa fusão colocando acento. Quando eu ponho esse acento, então, viradinho para lá, eu estou dizendo, ó, eu coloquei a preposição a exigida pela regência, mas também coloquei o artigo para indicar feira. É isso que vai acontecer, certo? Então, deixe-me fazer uma pergunta para você agora, para vocês todos, eu quero que vocês me respondam. Vamos lá, vamos para frente. Se eu disser, então, fui... Peraí. Vamos por aqui. Fui a baile. Fui a festas. Certo? Fui... Vamos fazer uma outra coisa aqui. Fui, vou pôr um outro verbo junto aqui do lado para poder fazer comparação. Não vou nem pôr verbo, vou pôr a expressão, sujeito a guincho. Porque eu canso de ver isso escrito por aí e o pessoal faz uma confusão. E aí a gente já vai comparar essas situações com essa aqui. Vamos lá. Certo? Então, assim, vocês viram que com o pronome demonstrativo é extremamente simples o caso de crase. O problema todo se concentra neste caso aqui, certo? Que é quando a gente tem o artigo definido. Então, vamos entender como isso funciona. Olha, se eu digo fui a baile, eu posso pôr acento grave aí? Obviamente que não. Por quê? Porque se eu vou a. Então, o que eu tenho certeza que eu vou ter de pôr aqui? Preposição, porque a preposição... é a regência que exige, ela não pede, ela manda, então eu obedeço, eu boto a preposição. Agora, por que que aqui em fui a baile, veja aí comigo, por que que aí eu não vou pôr acento indicativo de crase? Por que que eu não vou botar artigo? Não fala pra mim que é palavra masculina, que eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor disso, pavor disso. Eu vou até aproveitar e colocar o a ela aqui. Vamos lá. Ó, é simples. É simples entender por que que eu não ponho acento indicativo aí. Porque se eu quiser colocar um artigo para se referir ao substantivo baile, eu boto o O. E aí o A é uma vogal, o O é outra vogal, são vogais distintas. Então não é que eu não uso, olha que as pessoas falam, não se usa crase antes de palavra masculina. Tá tudo errado isso aí, não é assim, não é isso. Não ocorre crase
em referência a substantivo masculino, porque se eu quiser usar um artigo, certo? Obedecer na regência, eu vou dizer a, porque eu vou pôr a preposição exigida pela regência, e o o, que é o artigo que indica baile. Então, eu vou dizer que eu fui ao baile. Percebeu? É isso que aconteceu aí. Agora, se eu ponho somente o a, é porque eu só estou colocando preposição, que foi a regência que exigiu. Tudo bem? Agora, vamos lá. Fui a festas. Veja, põe acento grave aí. Aí a pessoa fala assim, a palavra feminina põe. Para com isso. O artigo, ele faz concordância. Aqui não vai acento indicativo de crase, não é porque a crase é proibida antes do plural, que nem a gente escuta o povo falar. Não, é porque festas é um substantivo feminino e está no plural. Para eu usar o artigo, eu tenho de colocá-lo fazendo a concordância. Se o a não está em concordância com festas, é porque esse a é só preposição. Agora, vamos lá. Vamos supor que eu ponha o artigo. Então, eu vou pôr a preposição a exigida pela regência e vou usar o artigo no plural para concordar com festas. Aí, sim, isso aqui vai virar esse as. Fui às festas com acento grave. Aí, beleza. Tá vendo? Então, eu vou pôr a o no masculino, certo? A no feminino, que é o que a gente viu aqui. Você tem a preposição a mais o artigo a. Então, isso aqui daria o a. No lugar de escrever assim, a gente põe o a com acento grave. Olha que fácil quando a gente já entendeu tudo isso. É coisa linda. Aí, você vai no plural, no masculino, com substantivo masculino, você tem que pôr o AO. Feminino, plural, você tem que pôr as. Se você não puser o artigo, porque eu quero dizer o seguinte, que faz tempo que eu não vou a festas. Eu quero dizer que faz tempo que eu não vou a festas de tipo algum. É aí que entra a propriedade do artigo definido. Eu ponho artigo definido para especificar, definir aquele substantivo. No caso do plural, é isso. Se eu não ponho o artigo as, ponho só a preposição e digo, eu fui a festas durante toda a minha mocidade, como diziam os velhos, né? O que está querendo dizer aqui? Foi a tudo quanto é festa, qualquer tipo de festa. Então, não é uma festa definida. Eu ponho o plural, dá essa indefinição e não ponho o artigo. Esse é o ponto. Então, eu posso pôr apenas preposição diante do plural quando eu quero fazer essa indefinição, entendeu? Aí a pessoa grava assim, mas a crase sempre vai acontecer antes de palavra feminina. Então, quando a pessoa memoriza assim, grava assim, ela está entendendo metade do assunto. Porque aí ela vê o a ela, que é uma construção que as provas, que o examinador, né, aposta muito, que as provas apelam muito para ele, porque a pessoa vê assim, a ela feminino, bota acento grave lá. Ah, Jesus! Não. Não é antes de palavra feminina, porque, veja, a preposição a gente põe porque a regência exige. O artigo, que é definido feminino, mas o artigo, ele só se refere a substantivo. Logo, não é? A fusão da preposição a com o artigo a só vai acontecer quando esse artigo a estiver se referindo a um substantivo feminino. Olha que fácil isso, gente. Por que as pessoas têm dificuldade para entender isso? Aí eu costumo dizer o seguinte, primeira coisa, a baile, esse a concorda com baile? Não. Então, quando não existe concordância entre o a e a palavra seguinte, não existe crase. Quando eu digo fui a festas, esse a está em concordância com festas? Não, porque o a aparentemente é singular e festas é plural. Não tem concordância. Então, inexiste a possibilidade de crase. Aí você viu a ela. Opa, parece que tem concordância. Então, vamos ter certeza? É assim, ela não é substantivo, ela é pronome. Então, com o pronome, eu vou dar uma dica para você que é 100% garantido pelo Inmetro. Você troca isso aqui pela versão masculina do pronome ela. Apareceu o pronome, troca pelo masculino do pronome. O masculino de ela é ele, certo? Tá. Então, vamos lá. Eu fui a, pus a preposição. Aí eu quero colocar um artigo, porque afinal de contas é disso que a gente está falando, de preposição mais artigo, certo?
Então, eu pus a preposição a, exigida pela regência, e coloquei o o para ver se cabe antes do ele. Daria certo falar, fui ao ele? Não, porque o o não entra. Mas fui a ele, tipo, fui ao baile, daria. Fui a baile, fui a clube, fui a ele com muita de forma despretensiosa. Então, veja, eu ponho a preposição a, porque foi exigida pela regência. Mas eu não vou colocar artigo, porque o artigo não se emprega antes de ele. Ou ele veio aqui, não, você fala ele veio aqui. Então, você troca pela versão masculina do pronome. Não tem o ela aí? Troca por ele. Deu ao ele. Ao ele não funciona. Tira o o, deu. Fui a ela. O que você já sabe? Que o artigo não entrou, então o que você tem aqui é apenas preposição. Você não vai pôr acento indicativo de crase porque não ocorreram dois as. Você tem apenas um. Aí você vai... Isso, vamos lá. Vamos supor que você tenha, então... Que a dúvida é essa, certo, gente? Ó, vamos supor que no lugar de ela... Vou pôr esse exemplo aqui embaixo. Dei isso a alguém. Olha lá, você tem um pronome que não dá para passar no masculino. Ah, é um anjinho, gente. Por quê que eu tô falando isso? Porque anjinho não tem sexo. Anjinho não tem sexo. Anjinho não tem sexo. Aí o que acontece? Esse alguém serve para um masculino e para o feminino, então é um anjinho. Diante de anjinho você nunca põe acento grave. Por quê? Agora vamos falar a ideia disso. É porque quem dá alguma coisa e dá a alguém. Então, esse a é preposição, certo? Para eu pôr um artigo aí, primeiro o pronome tem que aceitar o artigo. Certo? Como ela não aceita, como ele não aceita, o ela também não aceitou ali naquele exemplo de cima. Alguém é um pronome indefinido. Esse alguém tanto serve para homem como para mulher, por isso que é um anjinho. Logo, eu não posso pôr um artigo aqui, porque o artigo, ele só vai se referir para elementos definidos, para começar. Certo? Mas ele tende a estar em concordância com o termo da frente. O alguém não tem sexo. Se ele não é feminino, não é um anjinho, não dá para pôr artigo. Consequentemente, se eu não ponho artigo, não vai haver crase nunca, porque não ocorrerão dois as, duas vogais iguais. Percebeu? Isso para o pronome, né? Aliás, para toda construção é 100% garantido pelo Inmetro. Vai lá, sujeito a guincho. Agora vamos ver. Vai acento grave nesse aguincho? Quer me infartar? É só falar que tem acento grave, né? Porque, ó, vamos repetir o conceito para você gravar. Se esse a supostamente é feminino e aqui você tem uma palavra masculina, é porque não há concordância entre esses elementos aí, certo? Tá, se não existe concordância entre eles, o que você sabe é que a preposição foi empregada. Aquilo que é sujeito a. E o guincho aí, olha lá, é um substantivo masculino, teria de pôr um AO, sujeito ao guincho, que não é essa a ideia, certo? Então, se não há concordância entre os elementos, resultado disso, não há crase. Então, esse a que você está vendo aqui sempre será apenas preposição. Isso vale para a palavra masculina ou para palavras no plural, certo? Tudo bem? Sujeito a multas. Ah lá, tá lá o plural de novo, certo? Se existe esse plural aqui, plural de novo que eu falo porque eu já dei a festas para você aí, né? Para vocês. Então, se você põe sujeito a multas, não é? Sujeito a multas, olha lá. Não existe concordância porque esse a aí não tem plural, tá vendo? Então, é porque é só preposição. Isso nunca vai mudar. Agora vem aqui. Quando eu digo assim, contas a pagar, posso pôr acento grave? Não, porque é verbo, tá? Essa explicação eu já sei, mas eu não quero saber isso. Eu quero saber por que não existe a crase diante de verbo, então. Você já sabe que não existe crase com verbo, eu quero saber por quê. Simples. Porque verbo é anjinho, não dá para pôr artigo. Certo? Na brincadeira você pode fazer uma relação, ó, igual a essa aqui. Certo? Igualzinha. Isso aqui é anjinho. Porque não é masculino nem feminino.
O verbo é a mesma coisa. Com palavra anjinho, a gente não põe acento grave, a gente só usa preposição. Pode ser assim. Mas lembra, é o que eu falei, é o conceito. Artigo só se refere a substantivo. Pagar é verbo, pagar não é substantivo. Se aqui você tem verbo, você nunca vai pôr artigo aí. Então, esse a que você encontra é apenas preposição, porque preposição não muda mesmo, né? Preposição tem assim, uma personalidade forte, não combina com ninguém, não quer saber de nada, não concorda com ninguém, então é assim que fica. Beleza? Beleza? Agora fala pra mim, se você já sabe isso aqui tudo, você já sabe tudo de crase, 95% você já sabe, certo? De crase. Por quê? Você precisa decorar, por exemplo, que não vai ocorrer crase diante de verbo? Veja como é lógico. Não. Você vai ter que decorar que diante da maioria dos verbos, de pronomes, diante de pronomes em geral, você não coloca acento grave? Não, porque você já sabe como é que funciona. Você tem que ver só se o pronome aceita artigo ou não. Então, é só você trocar pela versão masculina do pronome. Você já entendeu como é que é isso? Para ver se o pronome aceita ou não o artigo. Certo? Sem concordância, o artigo não entrou na roda. Então, o a que aparece aí é só preposição. Olha, você já sabe tudo. Já sabe tudo. O que você tem que agora aprimorar na sua vida é que aquilo que eu disse na abertura da live é verdade. Se você não entender a frase, você não vai entender nada. Ó. Se eu digo lá, as professoras, não restou outra alternativa. Vai lá. Pensa nessa frase e me diz se em as professoras vai acento grave ou não. Tá vendo? Aqui é uma questão de você realmente entender a frase. Certo? É uma questão de você realmente entender a frase. Eu vou escrever de novo até, eu vou explicar por quê, porque eu quero escrever ela inteira para eu mostrar para vocês. Ó. Vão pensando aí. Veja só, eu tenho que pensar sempre que o primeiro passo que eu vou dar para analisar uma frase é procurar verbo e perguntar o sujeito dele para ele, porque verbo é fofoqueiro, gente, tudo que a gente quer saber a gente pergunta para ele. Ah, é lindo, você pergunta para ele, Então vai lá, o que foi que não restou? Outra alternativa. Então o sujeito veio depois do verbo, pode acontecer? Claro que pode. E aí, outra alternativa, não restou. E não restou a quem? As professoras. Então, eu tenho de pôr aí a preposição a, que vai se unir com esse artigo e vai gerar acento grave. Tá vendo como é que funciona? Então, a primeira coisa para você saber se vai ou não acento grave naquela frase que você deseja, é você ter entendido a frase. É disso que eu estava falando quando eu mencionei que a gente precisa entender a frase. Senão, vai ficar bem difícil o negócio. Certo? Vai ficar bem difícil. Tudo bem? Então, primeira coisa que tem que saber é analisar a frase. Certo? Ó, atenção para um detalhe, que eu vejo muita gente errando isso e não tem nada de difícil naquilo que eu vou mostrar agora. Quer ver? Se eu falar assim para vocês, o curso será de quinta, eu vou pôr assim para poder caber direitinho aí. Não, acho que dá pra gente escrever. O curso será de quinta a domingo. Vai acento grave aí? E aqui, o curso será das 8 às 9. Vai acento grave? Pensa e me fala.
Quem já sabe não conta. Eu quero saber quem não sabe quer pensar agora. Então é assim, ó. Vou falar. É assim, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente chama de paralelismo, com situações semelhantes. Eu falo de quinta a domingo, entendendo que aqui eu pus só preposição, porque vai ser sempre de todo tipo de quinta, de todas as quintas, a todos os domingos. É de quinta a domingo. Se eu usei só preposição aqui, sem especificar qual é a quinta, eu vou usar apenas preposição aqui, sem especificar qual é o domingo. Certo? Tudo bem? Olha lá, de quinta a domingo. Não estou especificando. Quando eu digo das 8 às 9, aqui eu usei a preposição mais o artigo, que eu estou falando que é das 8 horas exatas, certo? Então, ó, preposição mais artigo, o que eu faço aqui? Eu uso preposição mais artigo. E aí, para mostrar que eu usei os dois, eu ponho acento grave. Então, vai ser das 8 horas em ponto às 9 horas em ponto. Percebe como isso faz diferença? Você pode simplesmente pensar assim, se você põe o de, preposição, você vai pôr só o a, preposição. Se você põe das, que é preposição mais artigo, você vai pôr o as, que é só preposição mais artigo. Entende? Porque isso vai fazer muita diferença. Você pode pensar só assim. Agora, eu vou mostrar para você uma coisa. Se você diz de 8 a 9 horas, olha lá, fica correto também, porque se eu usei só preposição aqui, eu vou pôr só preposição aqui. Mas olha como a ausência do artigo faz toda a diferença, só para a gente pensar, né? Então, eu posso pensar de a sem acento, das as com acento. Fechou? Agora aqui, de 8 a 9 horas, a gente já sabe que não tem acento grave, mas olha a diferença de sentido. Quando eu falo das 8 às 9, estou falando das 8 horas em ponto às 9 horas em ponto. Certo? Quando eu digo de 8 a 9 horas, eu não estou falando das 8 horas especificamente até as 9 específicas. Eu posso falar, por exemplo, a espera para conseguir o visto americano lá dentro do... esqueci o nome do lugar que a gente usa para tirar o passaporte. Menina do céu. Bom, vamos lá. O tempo de espera para conseguir retirar o passaporte na fila é de 8 a 9 horas. Quer dizer que você vai levar 8 horas ou 9 para ficar lá na fila esperando para receber o visto, certo? Tá. Então, você vai entender o seguinte, que não é das 8 horas da manhã até as 9 da manhã. Não, é da quantidade de 8 horas até 9 horas de espera. O que significa que você pode chegar lá às 10 da manhã, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E esperar até às 6 da tarde ou 7 horas da noite para receber o visto, porque vai ser de 8 a 9 horas. Não é a hora exata, mas é com a quantidade de horas. Deu para entender? Quando eu falo das 8 horas da manhã às 9 da manhã, é das 8 horas exatas até as 9 horas exatas da manhã. Quando eu digo de 8 a 9, é desta quantidade de horas, não importa que horas começou, que horas terminou. Certo? Então, são horas indefinidas, mas a quantidade de horas está aí. Enfim, o importante é você gravar que DA não tem crase, o das as tem acento grave. Agora, quando a gente já sabe tudo isso aqui, a gente já sabe tudo sobre crase. Tudo, não é? Quase tudo. Mas aí eu vou pegar uma outra live para a gente falar dos casos facultativos e dos casos particulares, tá certo? Por hoje, a gente já teve uma super aula, não é? Agora você já vai saber que, por exemplo, se você escrever lá, faça a sua lição a lápis. Primeiro que puser acento grave nesse a lápis morre, porque eu pico miudinho, porque lápis é masculino. Se eu quisesse pôr um artigo, aí teria que ser o. Não é? Olha que coisa simples de a gente entender. Se eu falar assim, dê isso a uma irmã. Vamos lá, eu vou botar acento grave aí? Claro que não, porque eu já tenho o artigo aqui. Ó, o artigo indefinido aí, então esse a é só preposição. É só você ter consciência, é preposição a com artigo a. Se eu já tenho o artigo uma, é por isso que, tira da sua cabeça que a crase sempre vai acontecer com palavra feminina, porque é isso que mata todo mundo. E por fim, deixa-me falar uma coisa antes que eu me esqueça. Substantivos subentendidos
Nós também contam. Por exemplo, se eu digo assim, minha vida está ligada, veja aí, a dele. Eu ponho acento grave, aí a pessoa fala assim, nossa, isso aqui está errado. Não, não. Porque eu estou dizendo que a minha vida está ligada. E se ela está ligada a alguma coisa. No caso, a minha vida está ligada à vida dele. Então, o que, que eu faço para representar o substantivo vida que eu não quis repetir? Eu boto um artigo aí. E ele vai para lá, somando os dois As, a gente tem acento grave. Olha lá, minha vida está ligada à vida dele. Eu só não preciso repetir a palavra vida, coloco um A, artigo, para substituir vida. Fechou, minha gente? Ótimo, porque a gente vai parar por aqui, mas a gente continua se falando, tá certo? Até a próxima oportunidade, um grande abraço.